grande filósofo Jean-Jacques Rousseau escreveu em Emílio: a infância tem maneiras de ver, pensar e sentir que lhe são próprias. A infância é o tempo do encanto, da descoberta, da pergunta sem medo e da imaginação sem limites. É nela que se aprende as primeiras formas de amor, de cuidado e de pertencimento. Nosso convidado de hoje percebeu que educar também é cantar, brincar, contar histórias e ajudar a construir afetos. Criador do mundo Bita, ele fez da arte uma ponte entre o aprendizado e a ternura. Com alegria, recebemos aqui Chaps Melo. E no terceiro sinal, sucesso de público e crítica inspirado em uma história que atravessou livros, cinemas e palcos, 2 papas, chega ao Rio trazendo o encontro entre irmãos de fé, irmãos professadores na vocação humana de fazer o bem. Recebemos o talentoso ator Celso Frateschi. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. La la ya, la la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la 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 ya, la ya. O show tem que Estamos começando mais um Arena dos Saberes, uma honra entrar na sua casa, diretamente aqui desse espaço sagrado, desse teatro aqui no Sesc Copacabana, esse teatro de arena, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura de São Paulo. E a gente sempre com essa preocupação de levar até você diversão, mas ensinamento, aprendizado, saberes. E hoje a gente vai para o mundo das infâncias, da criança. Seja bem-vindo, Chaps, uma honra receber você aqui. Obrigado, Gabriel. Uma honra para a gente também estar aqui falando do Mundo Bita. A gente cria tudo para as famílias com tanto carinho, né? Com tanta emoção, coloca tanta educação ali, tanto sentimento positivo. Para a gente falar do Mundo Bita é uma honra estar aqui na cultura com vocês. É maravilhoso. O Mundo Bita surgiu como? Com você querendo cuidar da sua filha? Por aí, tem essa questão da paternidade que influenciou muito a criação do Mundo Bita. Eu estava para ser pai pela primeira vez, estava querendo alguma coisa para decorar o quarto da Bebel. Ela ainda estava ali na barriga da mamãe e a gente, na época, escutava um disco aí já relacionado com a música, né? Que o Mundo Bita tanto cresceu em cima disso, né? Dessa coisa musical. E aí a gente escutava esse disco chamado Grande Circo Místico, que é um disco... É lindo. Lindíssimo, belíssimo. Tem vários músicos e cantores fazendo várias... Né? E é uma trilha de uma peça criada por Chico Buarque, do Lobo, a trilha, né? E ambientada toda no universo do circo. Então a gente criou o Bita, ele tem essa característica, essa cartola, essa casaquinha, porque ele nasce como um apresentador de circo. Ele nasce ali para ilustrar a parede do quarto dela, inspirado nesse universo do circo por conta desse disco. E ele não era Bita ainda, ele tinha sido desenhado lá, mas ele já estava ali num ambiente muito, vamos dizer assim, propício, né, recebendo essas energias de pai, de mãe, de todo marinheiro de primeira viagem, toda aquela nova aventura, né, acontecendo. E nesse meio tempo, a gente criou a empresa Mr. Plot, que é a desenvolvedora dos conteúdos do Mundo Bita, né, minha empresa de criação de audiovisual, junto com mais 3 sócios. Nós somos 4 lá na Mr. Plot e a gente criou uma produtora para produzir conteúdo infantil. Inclusive, nós temos 2 sócios aqui, né? O João e o Felipe. João e o Felipe ali. Vamos lá.
Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com eles também, mas eu queria que antes de você continuar essa história, que você cantasse uma música que o Brasil todo conhece aqui, que a plateia vai cantar junto com você. Vamos de música, Vamos lá? então. Vamos, claro. Esta música, ela teve 1,5 bilhão de visualizações. Fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou dona galinha. Levanta, o cavalinho já pulou da cama, e o pintinho tirou seu pijama, e o porquinho já caiu na lama. Vamos lá, todo mundo! Lá na fazendinha é manhã, deixa de mãe e vem pra cá, que o sol raiou e agora é hora de brincar. Bom dia! Obrigado, gente. Ô, Chaps, qual é a sensação que dá em você, assim, de saber que o Brasil todo canta uma música, assim, que tem uma força, né? Assim, quando se cria, quando se coloca, o artista nunca sabe, né? Vai pegar, não vai pegar. Não sabe. Isso é muito orgânico o que vai acontecendo, né? No dia a dia ali você vai vendo as pessoas falando, comentando, os números, né, das plataformas. Hoje tem muito isso. A gente começou ainda numa época que vendia disco, ainda físico, né? Há 15 anos atrás ainda tínhamos esse mercado, mas hoje você vê os números nos streamings, você vai vendo acontecendo. É muito interessante, porque a gente trabalha com educação, com pedagogia, de certa forma, para a gente é espalhar essa mensagem positiva, espalhar essa mensagem né, que está na educação, para a criançada. Então, assim, para a gente, os pais sempre dizem que tem muito... Confiam muito no conteúdo que a gente lança. Então, a gente, quando vê que explode, assim, que está nas casas, é uma confirmação para a gente do que a gente vê as pessoas comentando, vê as pessoas elogiando. É super satisfatório. Deixa eu falar com o João e o Felipe, então. Pegando até o gancho aqui do que ele disse agora, quando vocês imaginam, né, que o Mundo Bita vai entrar na casa das pessoas e que aquela criança que está... né, tá tateando a novidade do mundo da vida, que aquela música vai entrar nela e ela vai repetir muitas e muitas e muitas vezes. Que tipo de responsabilidade passa por vocês no momento de propor uma outra atração cultural? Chalita, a gente quando está lá, o nosso estúdio fica no Recife, né? Então a gente fica até longe desse eixo... Da cultura, né, que é mais profícuo até. E a gente se sente muito tranquilo em produzir lá. E acho que esse distanciamento é até positivo, sabe? Porque a gente está lá com nossos filhos, filhas e filhos de amigos e amigas. E a gente produz, primeiro, né, com aquela visão de fazer o melhor possível, mas sem pensar, nossa, isso vai atingir milhões, bilhões de pessoas, de famílias. Então, a gente faz com muito critério, né? Muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, ali com muita liberdade de criar de forma responsável, mas criar com o que a gente tem de mais real, né? De mais natural. Então, acho que, no final... sair esse produto que as famílias gostam. É isso, Felipe. Felipe. Assim, a gente se preocupa muito com as mensagens, né? Assim, desde da escolha dos temas, né, que a gente vai abordar. Sempre tem essa conversa de quais são os assuntos, como a gente vai tratar isso. Quando é preciso, a gente procura um especialista ou alguma entidade que tenha mais propriedade para falar sobre um tema, como, por exemplo, inclusão ou um tema mais sensível. Mas, assim, acho que o principal é fazer bem feito, com carinho, a responsabilidade que a gente tem, né, o cuidado de fazer, né, sabendo que é um conteúdo que pode e pretende atingir, né, tem uma capilaridade.
E a gente fica muito satisfeito, assim, de ter esse engajamento do público, de sentir essa identificação e o reconhecimento para a gente continuar podendo fazer, levando alegria por aí. Muito bem. Poxa, especificamente a Fazendinha, como é que ela foi criada? A Fazendinha é o seguinte, Thalita, a gente, quando começou, a gente não era música ainda, a gente queria fazer um conteúdo infantil, a gente trabalhava, eu e Felipe, a gente já era sócio de uma empresa de web design, e a gente se juntou, mais o outro sócio da gente, Enio, com o João, e a gente se juntou para criar essa empresa de conteúdo infantil, mas a gente estava vendo, na época, um mercado que estava em ebulição, que era o mercado dos tablets, que estava chegando, e a possibilidade de fazer livro digital infantil. E aí, no livro digital, a Isso criança... há 15 anos. Isso há 15 anos atrás. E aí, o livro digital infantil, a criança teria a possibilidade de interagir ali com o personagem na tela, enfim. Abria um leque assim, de possibilidades legal que a gente achou que podia desenvolver em cima daquilo. E começamos a desenvolver o conteúdo do Bita. Num determinado aplicativo, eu sempre não sou músico profissional, hoje sou, mas na época não trabalhava com isso. Mas era músico de hobby, música, sempre tive banda de garagem, esse tipo de coisa. Gostava da música, minha mãe é musicista e eu gostava muito desse. E aí me ofereci para fazer umas musiquinhas para estarem dentro desse aplicativo, de um dos aplicativos. E como o tema do aplicativo era animais, eu fiz, vou fazer alguns meios, assim, né? Então tinha a floresta, tinha o fundo do mar, e a Fazendinha foi um dos propostos, assim. E acho que foi a segunda música, a Floresta foi a primeira, Fundo do Mar foi a segunda e a Fazendinha foi a terceira, se não me engano. E eu fiz tudo junto, assim. E vieram esses temas e foi um desafio, assim, porque eu não... Você visualizava uma Fazendinha quando você estava compondo? Visualizava. Tudo que eu vou criar, assim, eu sou muito visual, gosto muito dessa coisa. Então, a Fazendinha estava ali presente ao meu redor quando eu estava criando ela, assim. Eu costumo falar do Homem-Aranha com a coisa com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, é mais ou menos isso aí. Aliás, a história da criação do Homem-Aranha é lindo, né? Quando o Stan Lee foi criar o Homem-Aranha, que toda a equipe dele achou que não ia dar certo, porque a aranha é um animal peçonhento. E ele gostava da sonoridade da palavra Spider-Man. E aí ele ficou 1 ano nessa história e faziam pesquisa, ninguém vai comprar. Aí ele falava assim, não, tá aqui, vai nascer, se não der certo não tem problema, né? E aí ele humanizou a aranha e é o sucesso que é, né? Essa coisa do processo da criação também tem uma dimensão bonita daquilo que nasce no coração, né? Tem, o criador ele tem muito isso, né? Quando ele acredita no potencial de uma coisa, ele vai até o fim, desdobra. Às vezes, se as pessoas não gostam tanto, ele transforma um pouquinho e tal, mas deixa aquele centro da ideia ali do jeito que ele quer. O criativo ele tem essa coisa muito... um pertencimento, a ideia é quase como um filho, né? Para você. E o que eles falam, vocês testam um pouco com as crianças do entorno de vocês antes de ir para grandes plataformas? Testamos muito. No começo a gente testava até mais assim nesse entorno. A coisa cresceu, né? E hoje as demandas não vêm só dos testes que a gente faz nas nossas próprias casas. As demandas muitas vezes vêm de fora para dentro. O próprio público, com as suas famílias, com seus filhos, muitas vezes tem questões, tem dificuldades ou tem alguma coisa se passando que a gente nem imagina, porque a gente não vive todos os universos, né? Então, tem uma casa que a criança tem dificuldade para se alimentar, na outra a dificuldade é tirar a fralda, na outra é uma manha, sabe? E então essas questões vão chegando para a gente através do público, e a gente acaba fazendo um processo de 4 mãos também, a gente junto com o público, quase criando junto, né? A partir de demandas que vêm deles. E como vocês recebem essas demandas? Muitas vezes pela internet, pelas nossas redes sociais, muitas vezes ao vivo nos nossos shows também. Vem de várias formas. Muitas vezes das nossos próprios filhos também. Você vê alguma coisa aqui e fala, se eu estou tendo essa dificuldade, um outro pai pode estar tendo, também, né? Uma outra mãe. Também pode estar tendo, e geralmente tem também, porque, né? Bem, a gente vai para um rápido intervalo e volta nesse bate-papo aqui, Mundo Bita. Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a
paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, de cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Opa! E vamos aplaudir a nossa banda Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, André Torquato, Laura Visconti. Como você sabe, todo programa a gente sugere um livro. Hoje a gente está falando um pouco da beleza das infâncias, das relações familiares, da preocupação com a construção de seres humanos mais equilibrados, mais felizes. Esse livro é um livro de um dos maiores escritores do nosso tempo, né? Franz Kafka. E é um livro que é uma carta que ele escreve ao pai dele. Aqui, na verdade, é um pouco o contrário do que a gente está dizendo, dessa alegria da infância. Ele teve uma infância muito dolorosa e ele tinha uma tristeza da forma com que o pai tratava as pessoas. Então, o pai tinha um comércio e ele ficava constrangido de ver o quanto o pai era bravo, era agressivo e cobrava coisas dele. Tinha uma relação muito dura. E ele escreve essa carta. Como ele não conseguia dizer isso para o pai, ele tinha medo do pai. Kafka escreve essa carta ao pai dele, que nunca foi entregue, porque a mãe leu, a irmã leu. Mas vale a pena a gente ler, porque é uma obra-prima de uma reflexão do que uma família pode fazer, né? As infâncias são momentos propícios para gerar em nós sonhos, conhecimento de mundo e também traumas, também dores, também questões muito complicadas, né? Aliás, eu quero aproveitar aqui e para uma questão. Hoje a gente fala muito dos exageros das telas, né? Do vício das telas e tal. E além esses dias um pai perguntou para mim com seu bebezinho, seu filho recém-nascido de 2 meses, que colocava lá as imagens tal, se era legal deixar as imagens perto ou só o som, né? Hoje há muitos, né, pediatras e psicólogos tal, que sugerem que você não exagere com tela em momento nenhum, né? Que tenha mais. Vocês têm essa preocupação também de orientar? Temos. A gente sabe que é um produto que parte dele está nas telas, né? Que são os videoclipes. Por isso que a gente também incentiva tanto o uso das músicas, né? Como você falou, com a criançada, principalmente. A gente tem conteúdos que falam dessa coisa do brincar fora das telas, né? Brincar fora do meio tecnológico. Tem uma temporada inteira de shows que a gente fez, chamada Dentro do Mundo Lá Fora, que falava sobre essa coisa da criança viver o mundo, né? Socializar com os amigos. Então, a gente sempre tenta, nas temáticas, buscar esse tipo de informação, sabe? Explicar esse tipo de informação e diversificar o conteúdo para que ele não seja só feito nas telas, né? Então, a gente tem nossos eventos, né, a céu aberto, temos nossos eventos que acontecem em shoppings, brinquedos, temos os shows do Bita, temos teatro, peças de teatro, né, temos as músicas. Então, o videoclipe ele faz parte, ele está nas telas realmente para a criançada, mas para ser usado com bastante moderação. Acho que tudo na vida, né, Chaves? Sim. Tudo, assim, tudo que é exagerado, mesmo coisas que são... Bom, a gente está falando de leitura, é maravilhoso o mundo da leitura, mas você ficar o dia inteiro lendo... Não, peraí, levanta, vai tomar café, vai praticar um esporte. Você ficar o dia inteiro praticando esporte, calma, vai fazer uma outra coisa. Se ficar o dia inteiro namorando, né, André? Calma, vai fazer uma outra coisa, tal. Então você tem... Diga, André, o que você estava querendo dizer? Não tem nada a ver com namoro, não. É que eu ouvi uma outra palavra, uma frase, sapere aude. Uau! Chique, não é, gente? Uau! Pois é, eu ando estudando. Trouxe um latinório pra gente. Pois é, sapere aude. Isso. Eu só não sei o que significa. Julie,
Explica pra ele, Julie, o que é saperial? Gente, claro que eu sei. Ouse saber. Porque eu ousei saber. Ouse O que saber! significa, Dona? Olha aí! Júlia, achei que você estava do meu lado. Nossa! Menino, Olha, a Júlia acabou mas com agora você agora. sabe. Saperialdi é uma frase latina, mas que o filósofo, né, o grande filósofo do iluminismo, Kant, Immanuel Kant, utilizava para dizer que todas as pessoas precisavam ousar saber por você mesmo. Não autorize que outras pessoas te conduzam. Há um tempo das infâncias que nós somos conduzidos, mas chega um momento em que a gente tem que caminhar com pés próprios. Então, ouse saber. Parabéns, Julie. Parabéns, Julie. Ô Chaps, essa questão das infâncias também, né? Hoje, eu acho que o mundo errou durante um tempo, achando que algumas pessoas eram inteligentes, outras não, né? O tal do QI, fazia teste QI com crianças pequenas, né? Como é que vocês se preocupam com isso na linguagem de vocês, nos teatros, né? nas peças, nos shows, de ajudar a criança a perceber que ela tem um mundo a ser construído? A gente procura diversificar o conteúdo o máximo possível, sabendo que as pessoas são indivíduos, cada um com suas características, né? Então a gente procura criar o máximo, abranger o máximo de perfis possíveis que a gente consegue no nosso conteúdo, né? Para que ele não fique ali dentro de uma bolha que fale só de um tema específico. Então a gente começou criando de forma muito inocente, assim, muito baseado ali no que a gente achava que as crianças pudessem entender, né? Então a gente começa ali com os animais, o segundo disco da gente foi as brincadeiras, mas a gente vai evoluindo e vai entendendo isso que você está falando e vai começando a entender que a criança, ela consegue expandir a sua capacidade mental, além do que a gente julga muitas vezes que ela consegue, né? A gente, às vezes, menospreza muito a capacidade do pensar da criança, a capacidade inventiva e criativa, né? A palavra criatividade tem a mesma origem que a palavra criança, as duas vêm de criar. Muitas vezes é o adulto que mata essa criatividade, né? Sem perceber, às vezes na família, às vezes na escola, a criança vai lá e pinta uma formiga verde. Aí vai, mas formiga não tem nem cor, de onde você pegou? E você não consegue autorizar a criança a contar a história, por que a formiga dela tem uma cor, por que aquela cor é verde, o que significa o verde para ela. Não, tá errado. Então ela ouve, tá errado, não é assim, não é isso, não é essa cor, não é isso, não é aquilo. É tanto não que o não, a palavra não, como dimensão moral não seja importante, mas no processo da criatividade, você precisa deixar essas coisas nascerem. A gente vai crescendo e vai virando uma ditadura do igual, porque você só tem um jeito de fazer aquilo e você acha que só tem aquele jeito e vai matando qualquer possibilidade de fazer alguma coisa diferente daquilo, né? A gente é tão formatado, né, dentro de uma caixinha, a gente já está preparado ali, a gente acha que sabe tudo muitas vezes, né? E a criança é uma folha em branco, então ela viaja, ela tem ideias malucas, criativas, inventivas, ela foge de tudo que é normal. Assim foi com quase que o processo do Mundo Bita, assim, a gente foi fazendo fora de uma bolha, assim, de uma caixa de alguma animação, algum desenho, algo musical que fosse pré-existente ali, que a gente já ouvisse, a gente, vamos fazer tal coisa igual. Não, a gente foi criando do jeito que a gente sabia ali, sem saber criar direito, muitas vezes como a criança faz. E acaba que esse é um dos grandes diferenciais. Muitas vezes as pessoas me perguntam, qual o segredo do Mundo Bita? Eu acho que essa forma de criar sem saber e criando soluções ali, junto com a própria criança, sabe, sem uma barreira, proporcionou que a gente fizesse coisas tão legais. E assim no mundo infantil também acontece, né? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância muito livre. Eu, apesar de ser um pernambucano, né, minha família toda é pernambucana e cearense, eu nasci aqui no Rio. Meu pai trabalhava na usina nuclear de Angra dos Reis e eu nasci lá em Angra. E eu tive uma infância muito privilegiada, uma região assim que é muito natureza, né, que é muito tranquila também. Vivi muito na rua. Então, eu tive uma infância sobre a qual eu falo hoje que é importante ter. Sabe? Uma infância que parece meio distante dos tempos de hoje em dia, mas que é uma infância muito saudável para a nossa mente, né? A gente vê crianças hoje adoecendo, doenças emocionais, né? Enfim, é muito preocupante esse muita assunto. Cobrança dos pais, né? Muita exigência, muita...
A criança já aprende a ser competitiva antes de aprender a ser cooperativa, de aprender a ter prazer pelas coisas, né? Exatamente, essa coisa da internet, da rede social, né? Da comparação entre si, enfim. Muita coisa que não existia na minha época de infância e que hoje a gente procura resgatar com as nossas músicas, essa coisa mais livre, mais tranquila, mais natural do ser humano. Vamos ver como é que foi a infância do João. Foi uma infância tranquila, criativa, traumática? Cara, a minha infância foi muito livre como a de Chapes, mas não num ambiente praiano. Não em Angra dos Reis, né? Não em Angra dos Reis, é. Mas foi num bairro muito tranquilo, cheio de casas, com rua de barro lá no Recife, bairro da Torre, um tanto periférico ali, aquela coisa de soltar pipa e jogar bola no meio da rua. De vez em quando passava um carro para o jogo, sabe? Aquela coisa. Então foi uma infância muito feliz também. E eu tive o privilégio de, na minha casa, ter muitos discos, ter muitos livros. Eu acho que também contribuiu, né, com essa cama aí que hoje faz com que eu possa contribuir também com a criação no Mundo Bita. E você, Felipe? Felipe. Eu também sou lá de Recife e também tive uma infância numa época muito diferente de hoje em dia, né? Não existia internet, a gente brincava junto de se esconder, ia pra rua, jogar futebol, ia pra praia. Enfim, era uma infância muito mais, eu diria, tranquila. Eu acho que hoje, além dessa questão da cobrança, da competitividade, o que muito também eu vejo que preocupa é a questão do medo, né? Hoje em dia é muito isso. Não pode só, você... Cuidado. E assim, antigamente era mais livre, era mais solto. Você tinha um pouco mais de liberdade de poder, né, ir para casa do amigo, brincar. Isso era muito saudável. Eu acho que a gente bebeu muito dessa liberdade, de brincar mesmo, essa oportunidade de brincar. E aí a gente depois se conheceu, juntos aí no trabalho, e começamos essa empreitada aí. Agora tentando também fazer com que essa nova geração possa também ter, né, uma infância mais feliz. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso e pensar nisso, né? Porque talvez o mundo agora comece a arrumar um pouco os desarrumos que a tecnologia ela trouxe no aspecto relacional. É uma maravilha, todos nós somos favoráveis à tecnologia, ela melhorou a medicina, as navegações, né? Enfim, a transparência financeira. Agora, o exagero, que é o que a gente estava falando, né? De repente, você entrar numa escola e não ter criança brincando, mas todas elas com celular. Então, por isso que o mundo começou a proibir isso tudo. Porque criança tem que cair, tem que se machucar, tem que tomar chuva, tem que brincar, tem que cantar, tem que ouvir história. Eu nasci numa cidade do interior e as minhas lembranças mais bonitas de infância eram no asilo, que ficava perto de casa. Eu passava o dia no asilo. E era legal pegar a manga do asilo, né? Subir para ali. Se algum adulto olhasse, nossa, isso pode... E as próprias senhoras do asilo, pega a manga pra gente lá, vai. E aquelas crianças, né, relacionando com pessoas mais velhas. Esse mundo relacional, ele nos ajuda muito a nos construirmos de maneira mais equilibrada, né? Tá aí o tema da saúde mental, dizendo o quanto é perigoso uma infância trancafiada numa máquina, a depressão infantil, né? A ansiedade, a criança ansiosa com uma cobrança que os pais têm, e às vezes os pais não fazem por mal, né? Não, muitas vezes é essa correria do dia a dia, né? Essa coisa que compele a gente para ser mais competitivo também, para que as crianças tenham mais resultado. Então a gente acaba ficando cego às vezes para as coisas que são legais, que fazem bem, né? Então acho que todo mundo fica tá um pouco adoecido, precisando repensar os caminhos, né? Repensar as formas de viver. Acho que é isso. É isso aí. Quero te agradecer aqui, parabéns, Mundo Bita, continue fazendo bem. Daqui a pouco a gente tem o grande ator Celso Frateschi e a gente termina esse bloco cantando junto, é isso? Vamos lá? Vamos cantar? O Chapes cantando com a gente também? No coração, bate, bate, faz tum-tum. Quando vê mamãe, mamãe tem um generoso coração que só falta decolar quando estou juntinho dela. Arco-íris, luz do sol, tudo que nos faça amar. Colo
aquece o coração. É o amor que a gente dá e o bem que a gente carrega. Tum, 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 meu coração bate tambor, bate bateria de lata. Tum, 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 minha paixão, pra onde eu for, faça minha eterna criança. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Celso, uma plateia igual a essa você nunca vai ver, viu? Isso aqui é muito especial pra gente. É isso aí. Mas olha, a gente está hoje aqui mais para falar dos dois papas, mas eu quero te dizer que eu admiro toda a sua carreira como artista, como gestor cultural, com responsabilidades imensas, né? Como secretário de Educação da cidade de São Paulo, da grande cidade de São Paulo. São Bernardo também, você foi secretário de Santo André, né? Em São Paulo fui secretário da Cultura. Da Cultura, é. Que é uma responsabilidade imensa e agora as pessoas percebendo cada vez mais a força e a necessidade da cultura, né, Celso? Exatamente. Felizmente a gente está conseguindo chamar atenção para isso, para a cultura e para a arte especificamente, que eu acho que é muito importante. E eu acho que a gente está começando a viver um momento que ainda vai demorar, mas ainda vai viver um momento muito bom, sem dúvida nenhuma. E é tão interessante que, é claro que a cultura ela é uma maravilha porque ela cultua, porque ela cultiva, ela tem uma dimensão da sensibilidade humana e tal, mas ela hoje é interessante para o mundo como um negócio. Porque assim, o tal do setor primário e secundário, né, que é a agricultura, indústria, são setores que cada vez empregam menos gente. Porque é muita máquina, muita tecnologia. Você vê o que é agricultura? A cultura é o contrário. Então, o setor cultural, o setor da criatividade, ele faz com que as pessoas... Imagina, uma peça de teatro, a quantidade de gente que trabalha, as famílias que saem vão ver o teatro, aí vão para a cantina comer depois, aí vão para um hotel depois. Então, essa economia que é gerada pelo setor cultural deveria ser um olhar, uma visão, né, que todo gestor público deveria ter para melhorar, inclusive, a empregabilidade das suas cidades, né? Eu acho que a cultura e a arte, especificamente, emprega muito, e isso é muito importante. Mas a importância dele mesmo é quando mexe no nosso coração. Alma, né? Na alma, né? Quando a gente percebe que aquilo que a gente assiste, o que a gente frui, que a gente de alguma forma se relaciona ou faz, nos transforma, nos transforma em seres humanos melhores. Acho que isso é o mais legal que tem de trabalhar com cultura, de trabalhar com arte. Por mais grave que seja, o terrível que seja o tema que você está abordando, a gente sabe que aquilo lá é para a gente melhorar. Aquilo que vem no sentido da gente se observar e crescer, né? Essa peça que a gente está fazendo, Os Dois Papas, tem essa função, né? Ela diverte, emociona, e a gente sabe que a gente sai melhor. A cada apresentação a gente sai melhor e no contato com o público a gente sente isso também. É muito prazeroso para a gente que faz e a gente percebe que é muito prazeroso para a plateia também assistir. E a peça ela é muito interessante, né? Como filme, né? O livro, que é um encontro entre o Papa Bento com o Papa Francisco. Isso. Em tese, eles devem ter se encontrado, mas em tese ninguém sabe daquele encontro mesmo, ou se teve aquele encontro daquele jeito. Ele tem um elemento ficcional, mas eles estiveram juntos em vários momentos, inclusive no concílio que elegeu o Papa Bento, né? Porque Exatamente. O Francisco estava lá e era um candidato já quando o Ratzinger ganha. Foi o segundo lugar. Foi o segundo lugar. Os dois na Estante delle Lacrime, né? Na Sala das Lágrimas, esperando o resultado da votação,
que acabou dando a primeira vez para o Ratzinger. Pro Ratzinger, né? E que o Ratzinger, assim, é interessante isso, né, Celso? Porque ele historicamente, ele é considerado mais tradicional, ele teve posições muito duras como cardeal, mas ao mesmo tempo ele escreve um livro com Habermas, que era um filósofo agnóstico. Ele, como Papa, ele levou ateus para a Academia do Vaticano. Ele escreveu a sua primeira encíclica sobre o amor. E ele traz na encíclica, inclusive, filósofos ateus. Então, ele não pode ter sido tão conservador assim. E você sabe que eu fiz um Dostoiévski que foi o Grande Inquisidor. E quem veio debater logo na estreia foi o Leonardo Boff, que foi interrogado por eles, pela Inquisição, e quem era? Era o Ratzinger. Era o Ratzinger. Que era e o presidente É impressionante o respeito e a admiração que o Boff tem pelo Ratzinger também. Quer dizer, pela qualidade intelectual, pela honestidade dele com a sua própria fé, que você pode discordar das posições dele, mas não que ele fosse cínico, ou que ele fosse, de alguma forma, não sincero naquilo que ele propunha, né? Você sabe que eu tenho uma história muito bonita que um embaixador do Brasil no Vaticano nos contou, porque ele era muito amigo do Ratzinger, que quando o Francisco já era Papa, e eles se encontravam muitas vezes, ao contrário do que, né, a imprensa queria dizer, o Francisco é completamente diferente do Bento, né? E aí, uma das vezes, foi quando teve a canonização de 2 papas, o João XXIII e o João Paulo II. E aí o Francisco foi até o Bento e falou assim, olha, eu queria te pedir uma coisa, eu queria que nós dois papas, celebrássemos a canonização de 2 papas. Isso é marcante para a história da igreja. O Bento falou assim, só tem um papa, é você. Eu estarei lá como cardeal, mas não diga isso mais, só tem um papa. Então, assim, isso é de uma humildade do Bento. A própria renúncia é um grande ato de humildade, né? Difícil deve ser, né? Porque a pessoa mais importante do catolicismo abrir mão desse poder, né? Porque soube naquele momento que já não poderia contribuir tanto, né, para o desenvolvimento, para o progresso da igreja. Acho que sem dúvida nenhuma, é uma humildade difícil da gente perceber no ser humano normal. É um grande personagem, sem dúvida nenhuma. E que acho que marca um pouco a história da igreja, né? Daqui a 200 anos falarão disso, 300, como é que ele conseguiu. Porque o poder é uma coisa que tão, sei lá, entorpece, né? Maquiavel dizendo o ser humano, assim, abrir mão do poder não é uma coisa simples. Precisa de muita maturidade, né? Intelectual e espiritual, humana, né? Eu não tenho dúvida disso, né? A gente percebe no mundo que a gente vive hoje como o poder é cobiçado e da forma que é cobiçado, e o poder perde aquele sentido mítico que tem, que é quase que um personagem, né? Que é você conseguir fazer. Não é o poder de eu te dominar, mas é o poder de realização. Esse poder a gente esquece e tem esquecido na sociedade contemporânea na busca desse poder de dominação, né? E eu acho que o poder que tanto o Ratzinger quanto o Bergoglio, né, propõem é um poder de fazer, de realização, de conseguir atingir de alguma forma aquilo que o Cristo lá atrás, de alguma forma, propôs, né? Tem visões diferentes, mas estão juntos nessa história, né? É bonito esse conceito, né? Porque a beleza do poder está no servir mesmo, né? No servir e no fazer. No fazer, fazer para o outro, fazer pelo outro. Eu até escrevi uma peça que era entre Franciscos, o Santo e o Papa, por uma coisinha que eu li no jornal, assim, que o Bergoglio, né, já o Papa Francisco, ele fez uma lavanderia para a população em situação de rua no Vaticano. Sim. Eu falei assim, cara, como é que um Papa pensa nisso? Né? Porque uma coisa é você, né, dar o alimento, ele fez os banheiros, ele falou assim, sim, mas se eu estou fazendo o banheiro, se eu estou dando alimento, tentando arrumar, e se eles quiserem lavar roupa, onde eles lavam? Então, essa sensibilidade humana, né, E ele trouxe essa imagem, e até o nome, dizem que foi uma influência do Dom Cláudio, né? Dom Cláudio Umes, na escolha do nome Francisco, né? O primeiro Papa Francisco. Mas essa bondade que ele tinha e esse amor que ele tinha pelos pobres, essa preocupação com o outro, né? Um rosto tão fraterno. E o que é interessante também é a humildade dele de perceber, dentro da sua trajetória, da sua biografia, o que
onde ele se desviou do ideal cristão. Né? Ele foi um papa que, de alguma forma, teve uma relação muito íntima com os militares na Argentina. Né? E é muito interessante ver como é que ele revê isso, como ele tem a humildade de falar, isso estava errado. Né? Isso aqui não estava, de alguma forma, colaborando com os ideais cristãos na humanidade. Pelo contrário, isso ele revê de uma forma radical, né? Indo direto trabalhar com a população mais pobre, direto trabalhar nas vilas misérias lá de Buenos Aires e tendo uma grande aceitação desse povo e, ao mesmo tempo, a rejeição dos endinheirados e dos que os ultraconservadores, né? Os ultraconservadores. Eu ouvi de ultraconservador na época dizendo assim, não, é sede vacante, não tem papa. Esse papa... Eu falei, como assim? Cochilo do Espírito Santo. Eu falei, mas o Espírito Santo não cochila, senão não é Espírito Santo, não é Deus. Mas é estranho, né? O Dom Helder também falava isso, né? No momento que você fala... frivolidades, você pode ser amado por todos os lados. Quando você toca na ferida, como Cristo fez, né? Sim, desce daí que eu vou jantar na sua casa, abraça um leproso, né? Aquela mulher que seria apedrejada, ele nem manda não apedrejar, nem manda apedrejar, ele só ilumina a consciência, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aí quando você coloca nisso, aí você vira comunista, vira, enfim... Tudo menos cristão para ele. Tudo menos cristão, né? Que é um sentido... E a peça foi um sucesso em São Paulo, né? Em São Paulo e em todo lugar que passa. É uma peça... Você viu, ela Eu tem... vi, nossa! Acho que apesar de toda essa profundidade que às vezes trata, que alguns temas, ela não abre mão disso, mas ela é muito suave, ela é divertida. Ela é engraçada, as pessoas riem muito e pensam, faz duas coisas, né? Acho que a direção do Munir e a interpretação do Zé também, do Zé Carlos... leva a gente a esse jogo bonito que é o jogo teatral, que é o jogo do prazer, né? Não é o jogo da religião, é o jogo da diversão, é o jogo onde se aprende se divertindo, né? E isso é muito bom. Em São Paulo foi um grande sucesso. A gente, depois do Rio, ainda volta para São Paulo para uma temporada grande, ainda lá também, de final de julho até setembro, né? Depois da temporada daqui do Rio. No Rio vai ficar em que teatro? Ficar no Teatro Total Energy, o antigo Teatro Bloch. Né? Adolfo Bloch, que é um teatro ótimo. Ficamos até o dia 5. Né? Sempre sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, já vou te dando o serviço aqui. Ótimo. Sexta e sábado às 20 e domingo às 17 horas. Um pouquinho mais cedo. E só não vai ter espetáculos nos dias de jogo de futebol, que ninguém é de ferro também. Pra gente torcer, você vai torcer também, né, André? O André é um antropólogo aqui. Você quer falar alguma coisa dos papas, assim? Você tem um conhecimento do... Nossa, aí você pegou no meu calcanhar de Aquiles, cara. Eu sou uma das religiões brasileiras. Ô Celso, agora tem uma coisa que eu acho legal dessa peça também, que ela, independentemente da questão religiosa, ela traz uma dimensão do sagrado que é muito legal. E eu acho que é uma carência da humanidade do sagrado, no sentido mais bonito do sagrado, porque às vezes você vê manifestações de pessoas aparentemente religiosas com muito ódio. E religião não é desligamento, é religação, né? Então, como é que você, em nome de Deus, em nome de uma religião... Você mata, você destrói, você pisa, você faz guerra. Aliás, o Papa, né, o Leão agora, que era, assim, do que eu conheço ali de Vaticano, era quem o Francisco queria. Sei. Era quem o Francisco colocou ali né, para cuidar dos bispos, foi o último que ele colocou como cardeal, colocou do lado dele, que foi a surpresa, ninguém imaginava. E ele, assim, ele começou a tentar colocar o dedo na ferida com o jeito dele, com a maneira dele, mas dizendo assim, ó, não dá para fazer tanta guerra e dizer que é em nome de Deus, né? Assim, a igreja já errou no passado com isso, assim, não se faz guerra em nome de Deus, né? Não tem a menor... É completamente contraditório, né? Antagônico, é quase cinismo, né? Quando você fala em Deus e guerra ao mesmo tempo. Apesar de eu não ser católico, a gente percebe, a minha formação é cristã, né? E católica, pelos meus pais e tudo. E aprendi muito isso, não rima
guerra e Cristo, né? O Cristo, na guerra, ele não vai estar... ele vai estar do lado daquele que está sendo oprimido, ele vai estar tentando... Tem uma fala do texto, né, que é linda e que fala onde a única forma de seguir Jesus é estar com ele junto com as pessoas, não com os bancos, né? E onde ele estaria agora? Ele estaria nas crateras de bombas da Síria, do Irã, estaria nas pequenas praias, recebendo os refugiados em Lampedusa, estaria nos hospitais, né? Na Palestina, nas nossas favelas, né? É aí que a gente está com Jesus, segundo o Bergoglio. E é bom falar isso. Você percebe que atinge as pessoas quando você coloca que vamos desarmar, vamos pensar que a gente tem um planeta para cuidar, que a gente tem a humanidade para tomar conta, a gente tem que criar essa empatia e não criar essa animosidade ou esse desejo de guerra, esse desejo de briga que a gente vê tão presente hoje nas nossas ruas e no mundo que a gente vive, né? E tantos julgamentos, né? Tanta coisa. Essas redes sociais, elas viraram assim um lugar em que as pessoas parecem que elas fazem uma catarse para xingar outras pessoas. Parece Todo mundo xingando. Antes de mais nada, como é que eu posso cancelar aquela pessoa, né? Como é que eu posso destruir? Essa mentira, na verdade, porque se você se vê, você é humano tanto, você tem erros, você tem desvios e como todo mundo, né? Por que não a gente se encontra para viver melhor e não para destruir o outro, né? Tem uma história que é real, que aconteceu com Bergoglio, quando ele era bispo auxiliar, não era cardeal ainda, em Buenos Aires, e ele, o cardeal mandou ele lá, numa região muito carente de Buenos Aires, e que havia um padre que tinha uma mulher. O padre tinha uma mulher, vivia algum tempo com ela e tal, e aí tinha que expulsar da igreja, enfim, fazer alguma coisa, mas ver o que fazia com a mulher, já tinha filho, né? E aí o Bergoglio vai, como bispo, conversar com ele, e o padre é sincero, né? O cardeal achou que o padre fosse mentir, falar que é filho de outro, fosse, olha, eu amo essa mulher e amo a igreja, eu amo os dois. Eu não sei o que eu faço, porque eu amo o sagrado, eu amo celebrar, eu amo estar com o meu povo, eu amo a pastoral, mas eu amo essa mulher. Eu não vou fingir que eu não tive nada com ela, eu não vou fingir que não é meu, e eu não sei o que eu faço. E aí o Bergoglio falou assim, infelizmente na igreja, como padre, a gente ainda não tem esse caminho, mas você pode ser pastor de uma igreja evangélica e você vai servir a Deus, vai servir o povo, vai fazer o sagrado. E é uma história linda, assim, ele resolveu, e o cardeal ficou bravo com Bergoglio, porque o cardeal queria que ele fizesse um escândalo com aquilo. E ele chega e fala para o cardeal, mas ele tem dois amores dentro dele. E talvez um terceiro amor, que é o amor pela verdade. Porque ele não mentiu para mim, ele não escondeu. E assim, ele pode ser um grande pastor. Você está mandando ele para uma outra igreja? Sim, mas você quer que eu não mande para outra igreja? Quer que eu humilhe, que eu expulse, que eu tire o sacramento dele? Por que fazer isso? Então, assim, a beleza de você olhar aquele mundo do outro, deixa eu te ajudar a viver esse seu amor, essa sua verdade, esse mundo, sem ir para a minha dimensão de verdade, né? A gente aborda essa questão de alguma forma na peça, né? O Bergoglio, por exemplo, fala, um pouco até provocando o Papa Bento XVI, falando, bom, você é sucessor de São Pedro. São Pedro era um homem casado. Né? Durante muitos séculos, até o século XII, a igreja permitia o celibato, o casamento. Né? Depois é que começou a rejeitar. Por razões que eram outras, que não eram nem sequer de fé, eram questões econômicas, né? Que era para manter o poder da igreja, o acúmulo da igreja, e a gente sabe que a igreja fez de descalabro no decorrer da história da humanidade. Mas ele propõe que, ao contrário, vamos pensar e perceber que uma falha é produto de um momento histórico e que no momento seguinte pode não ser falha, né? Inclusive porque não é um dogma. Não é um dogma. A igreja católica do Oriente, a católica, porque a ortodoxa pode casar, mas não é católica, tem o patriarca, mas a maronita, melquita, elas são católicas romanas. E lá o padre pode casar, não pode ser bispo, mas pode casar. Então, porque achavam que um homem oriental não ia conseguir ficar sem mulher, o ocidental sim, e aí criou um caminho de uma forma diferente. Então, não é um dogma de fé isso, né? E aí vai... E é interessante, enfim, que...
Eu acho bonito, você falou do São Pedro, eu me lembrei de uma coisa que eu acho lindo sobre o perdão. Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser o chefe da igreja, foi o que o traiu, né? 3 vezes antes do galo cantar. Exatamente. Aí tem uma coisa que eu acho linda, que eu me lembro de um padre, eu era pequeno, que falava isso, falou, imagina no Pentecostes que estavam os apóstolos e Maria, imagina se Maria guardasse raiva. Maria olhar para o Pedro e falou assim, ué, você negou meu filho 3 vezes, está fazendo o que aqui? Sai daqui, né? Então, a compreensão de Maria do medo de Pedro no momento que negou Jesus, né? Mas é disso que é feito a boa religião, dessa dimensão da compreensão de que nós erramos, que nós caímos, que nós levantamos, né? Eu concordo com você. Acho que a grande contribuição da religião é essa, né? E o grande terrível que é a religião é quando não suporta a outra, né? Quando Você acha que você está certo e o você outro acha que está está errado, certo, né? o outro está errado. É. Em princípio, né? Aqui nós somos todos certos. Querido, obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Vamos assistir a peça aqui. Como é que chama o teatro mesmo? Mudou o nome? Total Energy. Total Energy. Vai estar aqui, depois volta para São Paulo. A peça é linda, vale muito a pena. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que eu te digo.